Senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas ao vídeo 53 do canal. Já se inscrevam, deixem seu like, comentem no final do vídeo, compartilhem para nos ajudar a crescer, beleza? Então, vamos continuar aqui com a nossa leitura da Bíblia, começando com Gênesis capítulo 31. Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem levado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas estas riquezas. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Disse o Senhor então a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, onde estava o seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Ora, vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai tem me enganado, e 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tem tirado o gado de vosso pai e mo tem dado a mim. Pois sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó? E respondi: Eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: Levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão vem te fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra, e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Leia: Temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. E levou todo o seu gado e toda a sua fazenda, que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã-Arã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Ora, tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Jacó iludiu a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia, e fugiu com tudo que era seu, e, levantando-se, passou o rio e foi em direção à montanha de Gileade. Ao terceiro dia foi Labão avisado que Jacó havia fugido. Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó a jornada de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste que me iludiste e levaste minhas filhas como cativas da espada? Por que fizeste ocultamente e me iludiste, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, ao som de tambores e de harpas? Por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Ora, assim procedeste neciamente. Está no poder da minha voz fazer-vos o mal. Mas o Deus de vosso pai falou-me ontem, dizendo: Guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Mas ainda que quiseste ir embora, porquanto tinhas saudades da casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, pois dizia comigo que tu me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, porém, esse não viverá. Diante de nossos irmãos descobre o que é teu do que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda das duas servas, e não os achou. E, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na albarda do camelo, e se assentaram em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E aí ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, por eu não me poder levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Porque tão furiosamente me tens perseguido? Depois de teres apalpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que eles me julguem entre nós ambos. Que eles julguem entre nós ambos, perdão.
Esses 20 anos que eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho, e não te trouxe eu o despedaçado. Eu sofri o dano, da minha mão requerias tanto furtado de dia como furtado de noite. Assim andava eu, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o sono me fugia aos olhos. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o rebanho nas minhas mãos. E repreendeu-te ontem à noite. Respondeu-lhe Labão: essas filhas são minhas filhas, e esses filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho. E tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas filhas, essas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram? Agora, pois, vem, e façamos o pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, e a erigiu como uma coluna. E disse a seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras e fizeram um montão. Ali junto ao montão comeram. Labão lhe chamou Jegar Saaduta, e Jacó chamou-lhe Galeede. Disse, pois, Labão: este montão é hoje testemunho entre mim e ti, por isso foi chamado Galeede. E também Mispá, porquanto disse: vigia o Senhor entre mim e ti, quando estiverem os apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunho entre mim e ti. Disse ainda Labão a Jacó: eis aqui este montão, eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Seja este montão testemunha, e seja esta coluna testemunha de que, para mal, nem passarei eu deste montão a ti, nem passarás tu deste montão e dessa coluna a mim. E Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E chorou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha, e convidou os seus irmãos para comerem pão. E, tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e partindo, voltou para seu lugar. Então aqui o início da saída de Jacó do momento de serviços a Labão, né, que foi sempre prorrogando prazo, mantendo ali, alterando o salário, achando motivações. Jacó cansou-se e, mesmo entendendo Labão, ainda questionou, até chegarem num ponto, né? Ele ainda querendo ser dono de tudo, embora foi graças a Jacó que as coisas aconteceram, e ele tinha feito um pacto, um contrato, uma palavra, né? Uma troca de promessas para Jacó perante as filhas, mas ao mesmo tempo ainda quis demonstrar posse, uma coisa muito interessante, não admitir que havia feito um pacto e agora fez um novo pacto. Será que isso vai até o fim? Mais na frente vamos ver se vamos entender. Agora vamos para Gênesis capítulo 32. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram os anjos de Deus. Quando Jacó os viu, disse: este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, o território de Edom. Tendo-lhes ordenado: deste modo falareis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo: como peregrino morei com Labão, e com ele fiquei até agora. E tenho bois e jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicar isso a meu senhor, para achar graça aos teus olhos. Depois os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos ter com teu irmão Esaú, e, em verdade, vem ele para encontrar-te, e 400 homens com ele. Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos. Pois dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais a Jacó: o Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as suas beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora volto em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Acaso não venha ele matar-me, e a mãe com os filhos, e a mãe com os filhos? Pois tu mesmo disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali naquela noite. E do que... Perdão, gente, uma travadinha aqui. E do que... eu certamente farei bem, e a tua descendência com a areia do mar, pela multidão não pode contar. E passou ali aquela noite, perdão.
e do que tinha tomou um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Então os entregou nas mãos dos servos, cada manada em separado, e disse a seus servos: passai adiante de mim, e ponde espaço entre manada e manada. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, e para onde vais, e de que são esses itens diante de ti? Então responderás: são do teu servo Jacó, presente que envia meu senhor a Esaú, e eis que ele vem também atrás de nós. Ordenou igualmente ao terceiro, ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás das manadas, dizendo: desta maneira falareis a Esaú quando a achardes, e direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia: aplacá-lo-ei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Foi, pois, o presente adiante dele. Porém, passou aquela noite no arraial. Naquela mesma noite, levantou-se e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até romper um dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó: diz-me, peço o teu nome. Respondeu o homem: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E nascia o sol, quando ele passou de Peniel, e coxeava de uma perna. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje, o dia de hoje, o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porquanto o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Essa é uma história bem famosa, eu de fato não lembrava, né? Mas aqui, aí eu dei uma pesquisada primeiro para entender o termo ali da juntura da coxa, né? Qual que é o nervo que tem a ver com a juntura da coxa, o nervo do quadril. Nos dias de hoje é o que a gente chama do nervo ciático, tá? Então, aqui uma primeira cultura de um histórico a partir dessa luta de Jacó com o homem, que nós já vamos falar sobre, veio esse acidente, esse problema que ele teve, né, esse ataque à juntura da coxa, e a partir de então criou-se essa primeira restrição alimentar, né, fazendo essa metáfora, fazendo essa transposição do que aconteceu com ele para animais, e os homens e mulheres não podendo comer essa parte dos animais. Sobre a mudança para Israel e o que de fato significou esta luta, eu vi em alguns lugares aí já tendendo para a religião, mas eu não vou chegar a nenhum ponto específico. Alguns colocam que foi propriamente Jesus que participou dessa luta, alguns dizem que foi Deus, alguns dizem que foi um anjo, alguns dizem que foi de fato um homem em nome de Deus, para ver essa fidelidade de Jacó ou não, para pô-lo em teste. Não sei ao certo, ok? Existem N versões. A Bíblia diz apenas isso, uma luta de Jacó em Peniel com um homem que ao final da luta desistiu com o início do dia. Isso fica bem interessante. Ele deveria deixar a luta até o início do dia, talvez tivesse sido solicitado desta forma, e solicitou para que Jacó agora virasse Israel. Então, vamos para Gênesis 33. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Leia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por últimos. Mas ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se em terra 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. E levantando Esaú os olhos, viu as mulheres dos meninos e perguntou: quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos que Deus bondosamente tem dado a teu servo. Então chegaram-se as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. Chegaram-se também Leia e seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegaram-se José e Raquel, e se inclinaram. Perguntou Esaú:
Que queres dizer com todo este bando que tenho encontrado? Respondeu Jacó, para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse, tenho bastante, meu irmão, seja teu o que tens. Replicou-lhe Jacó, não, mas se agora tenho achado graça aos teus olhos, aceita o presente na minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tu te agradaste de mim. Aceita, peço-te, o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo, e porque tenho de tudo. Insistiu com ele, e ele o aceitou. Então Esaú disse, ponhamo-nos a caminho, e vamos. Eu irei adiante de ti. Respondeu-lhe Jacó, meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenham comigo ovelhas e vacas de leite. Mas se forem obrigadas a caminhar demais por um só dia, todo o rebanho morrerá. Passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei conduzindo-os calmamente, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme os passos dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Ao que disse Esaú, permite ao menos que deixe contigo alguns da minha gente. Replicou Jacó, para quê? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho em direção a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, ou Sucote, perdão, gente, eu não tenho certeza da pronúncia. E edificou para si uma casa e fez barracas para o seu gado. Por isso o lugar se chama Sucote. Depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou a parte do campo em que estendera sua tenda dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então levantou ali um altar e chamou-lhe Eloé Israel. Terminando então este capítulo, o reencontro dos irmãos. Num primeiro momento, tudo tranquilo. Eu ainda não li os próximos capítulos, não sei o que pode acontecer e não lembro de fato da história, tá? Eu sei que tem alguma coisa a mais, mas eu não estou lembrando. Uma coisa interessante, e não é o primeiro ponto, mas para a gente entender um pouco o espírito que está na Bíblia, especialmente nesse princípio aqui em Gênesis, não é a primeira vez que, por graça, por se sentir abençoado e gratidão em relação às bênçãos que Deus dá para as pessoas, Abrão já foi de doar bens para outros, agora Jacó / Israel, né, também fazendo isso. Vemos que por gratidões eles abrem mão de bens e compartilham para com os demais. Normalmente pessoas próximas ou tentando fazer um agrado para ganhar uma confiança e tudo mais, porém há uma iniciativa de partilhar os bens e não acumular para si, né, mostrando gratidão por tanta coisa que se ganha e não ficando só para si. Bem interessante esse exemplo. Certo, gente? Então era essa a nossa ideia de hoje. Agradeço a todos e todas por estarem até aqui. De novo, se inscrevam, deixem likes, comentários, compartilhem e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e até mais.